Boa noite, professor. Então, dando continuidade aqui na apresentação do projeto, é, como eu falei na sala de aula, eu apresentei a primeira parte do projeto. Portanto, eu vou apresentar todo o projeto de novo, até porque desde o dia que eu apresentei a primeira parte para o senhor, eu fiz algumas melhorias nessa primeira parte e finalizei, né, obviamente, todo o documento. Então, eu vou fazer a apresentação do documento por inteiro para não ficar uma apresentação meio que quebrada. Então, o projeto consistiu em projetar um ragelance que interliga o campus da UFAC até a Fazenda Experimental Catuaba. Então, indo para a introdução, começando pela introdução. Então, o objetivo pelo qual estamos procurando fazer, que eu procurei fazer esse projeto nasce de uma dor que existe, né? O isolamento digital na fazenda. Então, lá na fazenda existem pesquisadores, alunos que frequentam essa unidade estratégica. Porém, lá eles operam em um verdadeiro apagão digital. Então, avaliando as alternativas de infraestrutura, lançar uma fibra ao longo da BR, né, que percorre aí quase 30 km de BR, desde apresenta um custo de capital muito elevado para a universidade. Então, a solução de engenharia mais viável, rápida e excelente, com melhor custo-benefício, é a implementação de um radialance em frequência não licenciada de até 5.8 GHz. Seguindo então, vamos seguindo aqui para os objetivos. Então, nosso objetivo geral seria o quê? Implementar um ELANCE na faixa não licenciada de 5.8 GHz focado em alta capacidade. Então, os objetivos específicos aqui eu destaco a necessidade de calcular a desobstrução da zona de Fresnel e dimensionar a altura das torres para superar todos os obstáculos naturais que a gente encontra no meio do caminho. Então, basicamente, o objetivo é isso. E a nossa justificativa é bem simples. Lá não tem internet, né? Então, o nosso objetivo é levar a internet, né, ao longo desses 30 quilômetros de BR. Só que, claro, consciência que existe a esfericidade da Terra, que se torna um obstáculo físico e crítico. Porém, o objetivo desse projeto é passar essas barreiras para chegar à internet até lá, através do Rádio Avanço. Então, partindo para os resultados esperados. O- os resultados aqui desse documento, enfim, é entregar a comprovação de viabilidade técnica através de simulações, o memorial de cálculos e a explicitação de um sistema capaz de entregar uma internet superior aí a 450 megabytes por segundo, garantindo estabilidade para múltiplas conexões simultâneas, né, que são vários alunos, pesquisadores. Então, eles precisam de uma internet viável para fazer os projetos, experimentos no local. Então, partindo aqui para o marco teórico, é, então, no marco teórico, eu fundamentei basicamente o projeto em três pilares eletromagnéticos principais discutidos em aula, que é o quê? Primeiro, a equação de Friis. Então, a equação de Friis, elas não dá a perda de espaço livre. Então, para 28,5, mais ou menos, mais abaixo a gente vai ver com exatidão qual é essa distância. Mas é 28, aproximadamente 28 km de distância, essa atenuação é severa. Então, o que já me indicou a necessidade de antenas de altíssimo ganho. Então, segundo, a segunda, o segundo pilar seria o mecanismo de refração atmosférica, né? Então, tá aqui. Então, eu utilizei o fator K padrão de 4/3 para calcular o raio efetivo da Terra. Então, pois nessa distância a onda tende a curvar-se lentamente, mas a barriga terrestre ainda se eleva no meio do elance.
Então, o terceiro conceito é é a difração da zona de Fresnel, tá aqui mais abaixo. Então, passando no slide. É, que quer dizer que ter apenas a linha de divisado não basta, né? O projeto exige a desobstrução mínima de 60% do elipsoide de Fresnel para evitar que as copas das árvores causem perdas por difração. Só que isso a gente vai vendo aqui um pouco mais abaixo. Como é que a gente descobriu que a, a desobstrução mínima tem que ser de pelo menos 60%. Então, a metodologia e aquisição de dados. Então, eh, deixa eu ver se eu consigo aumentar essa. Pior que eu vou ter que apresentar essa parte aqui assim, ó. Eh, então, analisando a figura 4, eu levantei as coordenadas geográficas exatas, né, do prédio de engenharia do. Prédio de engenharia não, eu levantei as coordenadas do teatro, coloquei um ponto em cima do teto do teatro, até os alojamentos na Catuaba, né, na Fazenda Catuaba. E a distância linear cravou em 28,5 km. Como a gente pode ver. Ah, cadê? Até aqui. Não, deu 29,2 km. Hum, verdade. Isso aqui foi depois da atualização que eu fiz. Então, realmente, 29,2 km. Um pouco mais de 29 km, né? É uma distância bem severa. Então, a prova de viabilidade está resumida na simulação realizada no software Up Design Center, né? Que foi esse software que eu. É, desculpe. Que foi esse software que eu utilizei para fazer essa análise. Então, como você pode observar no gráfico altimétrico, temos um platô e o meio de curvatura terrestre ao redor do quilômetro 14. Não sei se você vai conseguir ver de forma nítida aqui. É, Então, a análise preliminar garante que o enlace é viável, indicando pela zona de visada livre, né? Então, com a clean zone perfeita, desde o que observamos, há um requisito rigoroso: a instalação de torres metálicas de 35 metros e a outra de 50 metros, né? Então, seria bem um custo maior, devido às torres serem bem grandes. Mas aqui a gente pode ver que a capacidade aqui de chegar na internet é de aproximadamente, né, 350 megabytes por segundo, que seria de 338 megabytes por segundo. É, mas é uma coisa que dá para fazer, daria para fazer. Então, seguindo, né? Aí, deixa eu voltar para a apresentação aqui, acho que é melhor. Beleza, então isso aqui eu falei. Então, requisitos e propostas. Então, com a viabilidade geográfica atestada, vamos então passando para a especificação técnica. Então, eu estabeleci requisitos rigorosos: 5,8 GHz de ganho mínimo, não, 5,8 GHz e ganho mínimo de antena de 29 decibéis. E tecnologia MIMO robusta, que seria essa aqui. Então, para as propostas para esse projeto, eu avaliei três propostas de mercado. Que é a proposta um, que é utilizando o Power BI. Deixa eu ver se eu consigo. Pois é, aqui. A proposta um, utilizando o Power BI, só que ela foi descartada por ser um equipamento de entrada, cujo ganho, cujo ganho limítrofe oferecia pouca margem de desenvolvimento sob curva.
Então, a proposta 2, que é a Intelbras, apresenta bom custo-benefício, né, por ser recursos nacionais. Mas o processamento não atinge a banda de backhaul dedicado. Então, eu acredito, que, como eu falei aqui no documento, que a proposta 3 é baseada na linha de iFiber da Ubiquiti, ela seja a melhor, pois atende todos os critérios de classe operadora. Então aqui está aqui eu anexei somente os equipamentos, né? A Powerbeam, a Intelbras e a iFiber. No caso, a iFiber, essa Ubiquiti iFiber seria a opção viável. Então, analisando a comparativa e propostas recomendadas, se formos analisar a tabela comparativa, podemos observar que o recomendado formalmente a adoção da proposta 3, que é a Fiber 5X HD com antena de dash de 30 decibéis. Eu especifiquei melhor aqui na proposta 3, eu coloquei as especificações do rádio, antena, tecnologia, vantagem, desvantagem. Porém, analisando a tabela, é a proposta que mais vale a pena, por conta que atende o ganho 30 decibéis, a, a qualidade ultrapassa os 500 megabytes por segundo, a latência é de pouquíssimos 10 milissegundos e a robustez alta, né, que é bom contra chuva, essas coisas, e o custo estimado é alto, porém vale a pena, né? Tem aquele velho ditado, barato sai caro, então vou pegar o que sempre for o mais barato, não vai compensar. Mas, é, então, entramos aqui na proposta recomendada, né, com base no que eu já falei até, devido à distância crítica e e na necessidade de estabilidade para aplicações acadêmicas, recomenda-se a adoção da proposta 3. Então, olhando para um lado mais técnico, eu acredito que essa escolha da dessa tecnologia proprietária, LTU, que não compartilha o chipset Wi-Fi comum, garantindo a eficiência espectral superior. Então, além disso, a antena trabalha com a polarização slant 45, né? Inclinação em 45 graus, conferindo ao e-lance excelente imunidade contra ruídos e de outras redes. Então, isso assegura que o sinal sobreviva a imensas chuvas amazônicas, né? Como a gente sabe aqui na região chove bastante. Então, partindo aqui para o SPDA e orçamento, né? Então, primeiro aqui do sistema de projeção e SPDA. Então, claro que um projeto de engenharia executiva não pode ignorar a segurança. Então, se na nossa região campeã em descargas atmosféricas, eu previ um dimensionamento de um SPA completo, né? Sistema de proteção, que o SPDA é o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas. Então, seguindo na norma brasileira 5419. Então, ela inclui captores Franklin, aterramento e DPS para a rede internet. Então, passando aqui, analisando essa tabela do orçamento estimado, então o investimento total estimado já englobando os rádios, rede de alta performance e os itens de segurança estrutural totalizaria em torno de R$ 3.800. Então eu acho que seria uma coisa bem viável, R$ 3.800, sabe, para essa proposta 3. Apesar da antena, do equipamento ser um pouco mais caro, eu acredito que seria, como a gente simulou, fez as análises, esse valor ficaria viável para chegar à internet até a Fazenda Catuaba, visto que se for comparar com traçar, né, uma fibra daqui para lá, seria muito mais gastos e muito mais inviável. Então, aqui está detalhado, né? O senhor provavelmente já deve ter olhado essa tabela. E a gente pode partir aqui para as considerações finais. Tá um pouco quebrado nesses slides aqui.
Então, as considerações é que o roteiro que este projeto vai além da simples transmissão de dados, né? Ele trata-se de um planejamento estratégico de conectividade. Então, o adicionamento matemático e simulações comprovaram que um enlace de 29,2 km é exequível. Então, a execução desse projeto transformará a infraestrutura da Fazenda Catuaba, né? Provendo uma rede de altíssima velocidade e baixa latência. Então, isso cumpre com a nossa missão acadêmica e social da universidade. Eu agradeço pela sua atenção e pelas aulas que fundamentaram este desenvolvimento estruturado. É, essa foi a apresentação, muito obrigado. Se eu tiver alguma coisa a acrescentar, alguma coisa a falar, você pode adicionar um comentário no Classroom ou então mandar mensagem no privado. Se eu quiser que eu regrave, se não ficou algo que não deu para entender bem, se eu me dar um retorno, ok? Boa noite para você.